Inova Multi na Expo Nova Tech, segundo dia, já estamos praticamente finalizando aí o evento que envolveu tecnologia, oportunidades de negócios aqui no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. Tão quase no final que por pouco eu não perco o meu entrevistado aqui. Pegou exatamente na saída, né? Foi na saída, que né? bom que conseguiu, né? Obrigado Bacana. pela oportunidade. Obrigado, Jocelyn. Jocelyn, ele que é cofundador da Aero Mobility de Caxias do Sul, essa empresa. Exatamente. Que está marcando presença aí fortemente no setor de mobilidade, transporte e entrega de mercadorias. Muitos veículos já nas ruas, acho que principalmente São Paulo, né, do Mercado Livre, sobretudo. Também já vi que os próprios Correios já estão aderindo também. E a gente foi conhecer essa van. Não sei se chama van, qual que é a classificação desse veículo que é elétrico e que foi concebido aí para ser um veículo de transporte justamente de entregas de uma forma eficiente. Primeiramente, fala teu nome completinho aí, o teu cargo dentro dessa empresa. Bom, obrigado pela oportunidade de novo de falar um pouquinho sobre a Aero Mobility, né? Meu nome é Jocelyn André Salvador, eu sou o cofundador, nós somos 3 fundadores, eu sou um dos 3 fundadores da Aero Mobility e eu cuido da parte de engenharia e de qualidade da Aero Mobility nesse momento. Respondendo a questão sobre como que a gente denomina, a gente chama ela de van, é a primeira van 100% elétrica do Brasil, então hoje nós somos talvez a única fábrica de veículos elétricos 100% nacionais e que produz hoje no Brasil. Né? Que bacana. Quais são os benefícios desse modelo de veículo que vocês estão entregando aí para o país todo? Eu falava já com outro integrante da equipe, como é que é mesmo o nome dele? Diógenes. O Diógenes, né? Exatamente. Como é que o Sóstenes vai esquecer esse nome, né? Eu até falei para ele, tu não tem um slogan que eu tenho, que é quase que um bordão político aí. Eu digo, meu nome é Sóstenes. Sim. Eu disse para ele, antes Sóstenes que mal acompanhado, né? Isso é uma boa lembrança do nome. Uma boa lembrança, né? Exatamente. Né? Na verdade, nós tivemos um grande desafio técnico de desenvolver um veículo de entregas, que é o principal motivo desse nosso veículo, é uma van de entrega. Nós desenvolvemos ela durante a pandemia, então a pandemia trouxe uma série de consequências muito negativas, mas ela também acelerou uma série de tendências. Né? A principal tendência que ela acelerou foi a questão de que as coisas vão até as pessoas quando as pessoas não podem ir até as coisas. Na pandemia as pessoas não poderiam comprar nas lojas físicas porque elas estavam fechadas. Então, 7,3 milhões de brasileiros fizeram um movimento de comprar na internet pela primeira vez durante a pandemia. A gente observou esse movimento, fomos para o mercado, visitamos os principais operadores logísticos dos grandes marketplaces que hoje operam no Brasil e descobrimos com eles quais eram as principais dores que eles enfrentavam, né? Naquele momento, já que o e-commerce explodia e existia uma necessidade imensa e ainda existe de se fazer entrega de maneira segura e rápida. Então, só que nós tínhamos e ainda temos o grande desafio de vender um veículo elétrico que no Brasil ainda custa o dobro do que um veículo a combustão, mas a gente tinha que de alguma maneira entregar atributos de eficiência, ou seja, o nosso produto precisaria entregar tanto mais que fosse viável o nosso cliente aceitar pagar quase o dobro de uma van a combustão, apesar de que o nosso veículo não custa exatamente o dobro, porque a gente teria que provar que o nosso veículo consegue entregar mais e efetivamente a gente conseguiu isso através de 3 sistemas de eficiência. O primeiro é o que a gente desenhou um veículo do zero, então é um veículo 100% nacional, chassi, carroceria. Essa é uma coisa que todo mundo que olha para ele primeiro pergunta de onde é importado. Foi justamente a pergunta que eu fiz para o Diógenes antes. Tá, vocês fazem então a carroceria, ou vocês fazem o chassi, ou vocês são responsáveis pela parte elétrica e mecânica? Não, nós fazemos tudo. Tudo, exatamente. Chassi, carroceria 100%. Obviamente a gente não produz bateria e nada disso, né? Mas a gente utilizou essa oportunidade de fazer um projeto de um veículo elétrico, ele é mais flexível do que um veículo a combustão, e conseguiu desenvolver um veículo de dentro para fora, ou seja, da função para o veículo, propiciando que ele tenha a mesma largura e comprimento de uma van tradicional, só que 60% a mais de capacidade de carga. Então a gente já é um primeiro diferencial, carregamos muito mais. Inclusive em termos de capacidade de carga em quilos, a gente tem quase o dobro da capacidade das vans tradicionais.
A gente também criou um sistema de carregamento das mercadorias de uma maneira muito mais rápida. Nós temos, na verdade, 3 opções, mas uma delas a gente desenvolveu um elevador e um carrinho que a gente batizou de one-shot loader, então seria carregamento em um tiro, em um movimento único, que propicia que a gente reduza o tempo de carregamento, que usualmente é em torno de 1 hora, ou 1 hora e pouco, para alguns poucos minutos. Então a gente carrega mais rápido, e a gente precisava também fazer com que fosse possível entregar mais rápido. Para isso, a gente introduziu de maneira inédita no Brasil um conceito americano chamado walk-in van, onde o motorista, ao invés de fazer o que acontece numa entrega tradicional, onde ele estaciona, ele sai pela sua porta, que normalmente está para o lado da rua, então ele precisa saber se é seguro ele sair naquele momento. Se puder sair, sai, caminha até a porta traseira ou lateral, entra no veículo, acha o item que vai ser entregue, que é outro desafio, às vezes está desorganizado, e depois faz a entrega, expondo a carga e tendo uma série de riscos aí. O sistema que a gente tem no nosso veículo, o motorista caminha por dentro da van, como se fosse um ônibus mesmo, ou seja, o motorista está protegido, a carga está protegida porque ela não está exposta, e depois ele sai diretamente pela porta lateral. Inclusive a gente desenvolveu uma pulseira para que depois que ele colocasse a mão no item que vai ser entregue, ele não tire a mão desse item até que esse item seja entregue para quem comprou. Ou seja, através a gente protege... de um sensor, uma leitura que faz, então, exatamente, abre e fecha a porta. A gente protege a integridade física do item. Para abrir a porta, um reloginho encosta no sensor interno, a porta abre automaticamente, depois ela fecha e a entrega pode ser feita de maneira ágil e segura. Que bacana, bem tecnológico, bem funcional, que otimiza aí justamente a operação das empresas, ou mesmo daqui a pouco autônomo, que faz esse tipo de serviço. Exatamente. Aliás, eu especulei isso, é autônomo. Ele é a venda somente para frotistas, ou ele é a venda também de forma individual? Sóstenes quer comprar aí para fazer entrega, colocar a Inova Multi móvel. Nós vendemos tanto para... Os nossos principais clientes hoje são Mercado Livre, Amazon, Localiza, a BR Supply, são empresas grandes, mas nós também temos a venda direta. Então nada impede de a gente fazer sim esse veículo da Inova aí, né? Então estamos abertos a fazer. Estamos fechando o negócio. Exatamente, é só querer fechar negócio. A questão é que a gente conseguiu viabilizar a eletrificação da frota, porque uma van tradicional, hoje a combustão, entrega em média 170 pacotes e os nossos entregam mais de 400 pacotes, ou seja, mesmo ele custando um pouco menos do que o dobro, ele entrega quase que o triplo. Então isso já é oficialmente reconhecido, inclusive, pelos nossos clientes. E qual que é a autonomia de operação dele? Nessa versão de carga 200 km, que é mais que suficiente para fazer entregas aí dentro dos centros urbanos. Porque geralmente a entrega é trechos curtos, né? Exatamente. Não roda mais do que 100 km por dia. Então, nossas frotas maiores estão todas em São Paulo. Nenhum dos nossos clientes roda mais do que 100 km por dia para entregar 400, 500 pacotes. Agora eu perguntei para ti de autonomia, eu soube que tem uma novidade que está vindo por aí. A autonomia no ponto de vista de condução, é verdade isso? Exatamente. Nós fomos agraciados aí de ter ganho um projeto com a FINEP. Então, tiveram 203 projetos que foram submetidos, 16 foram escolhidos e nós fomos, felizmente, um dos 16. Então, a gente começa agora o desenvolvimento da versão autônoma, ou seja, dirige sozinha, com visão computacional, tanto análise de comportamental do motorista, quanto visão externa, tanto do trânsito, quanto da segurança do veículo. Isso é algo bastante inédito, ou seja, o nosso veículo estaciona quando os entregadores saem da van, a van fica observando movimentos suspeitos ao redor dela. Agora tu está exagerando um pouco. E se tiver nada de exagero, e se tiver algum ato suspeito, os entregadores são avisados e a central é avisada para que não corra nenhum risco. O veículo é inteligente, então? O veículo vai ter, inclusive, uma IA integrada no nosso veículo. Isso é o que a gente vai fazer. E, além de tudo, então, a gente sempre briga contra segundos, né? Então a gente hoje conseguiu resolver a maior parte das ineficiências, mas ainda faltava uma, que é a necessidade de se bipar caixa a caixa que vai ser entregue, né? Então que vai ser carregado no veículo. A gente vai resolver isso também nesse projeto. A gente vai instalar radares com sistema RFID, que automaticamente, quando as caixas entrarem no veículo, o veículo
tira do estoque do centro de distribuição, põe para o veículo. Quando elas saírem do veículo, o veículo já dá baixa e diz, ó, essa caixa já foi entregue. Olha que interessante a otimização disso. Jocelyn, há uns 10, não, um pouquinho mais, uns 15 anos atrás, numa conversa entre jornalistas, eu tive o jornal impresso também, nessa conversa de happy hour, final do dia, contando história e tudo mais, um falou para o outro, porque eu estou a fim de comprar um carro automático, faz mais de 15 anos, uns 20 anos atrás, um carro automático. E daí outro jornalista entendeu errado, né? Entendeu como autônomo. Sim. E disse, tu quer dizer, carro, o quê? Tu quer dizer um carro que se dirige sozinho? Sim. Virou gargalhada, todo mundo riu do cara, mas que bola fora. E agora a gente, quando eu brinquei contigo, tá falando algo que parece utopia, parece algo de ficção científica. Pouco tempo atrás, 2022, se eu não estou equivocado, eu estava no Gramado Summit, com a Inova lá, entrevistei o governador e também entrevistei o CEO da Marco Polo, o seu Rui, da Randon, o Rui Randon, e ele falava justamente sobre essa preparação. Raul Randon. Como é que é? Raul Randon. Exatamente. Isso aí. Sabia que começava com R. Raul Randon. E ele falava justamente sobre a automação das frotas de veículos de transporte de carga. E ali a gente percebe o quanto a tecnologia está avançando. Exatamente. Agora, perguntando para ti nesse evento, como é que é participar em Nova Petrópolis? Como que foi vivenciar? Como foi expor também? Porque o veículo de vocês, ele não é tão conhecido aqui. Ele é mais conhecido, acho que em São Paulo, muito mais conhecido nos grandes centros, do que propriamente aqui na nossa região, Caxias, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, enfim, esse eixo, praticamente ele não está circulando. Então acho que foi uma oportunidade também das pessoas conhecerem algo que é da nossa região, que aqui tem um potencial muito grande também de criatividade. E aliás, está na tua personalidade, na tua figura profissional, que tu foi um dos desenvolvedores. Na verdade, tu é mãe e pai desse carro aí também, né? Exatamente, né? Para nós é sempre uma oportunidade de fazer exatamente o que você comentou, né? A gente talvez seja mais conhecido no centro do país, né? Então a gente teve a felicidade de ter uma boa exposição. A gente saiu no Big Brother. A nossa van estava na prova da final do Big Brother do ano passado, lá dentro da Globo. Nós saímos na exame de janeiro desse ano. Mas, sempre que a gente participa de eventos em Caxias e aqui mesmo em Nova Petrópolis, onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco, eu sempre pergunto quantas pessoas já conheciam a Arrow antes daquele momento. E é quase que unânime dizer que quase que ninguém conhecia. Então a gente tem essa oportunidade, sempre que se é convidado para um evento como o Expo Novatec, de mostrar um pouco o que se faz aqui. Nós estamos do ladinho de Nova Petrópolis, ou mesmo quando a gente está em Caxias, a maioria das pessoas não nos conhece, então isso é uma maneira de nós nos tornarmos conhecidos aí para nossa vizinhança, né, que é algo também muito importante. Perfeito, seja bem-vindo a Nova Petrópolis. Quando quiser tomar um café comigo em estúdio, será convidado, já estás convidado, tu e tua equipe aí, para conhecer também o nosso projeto. O nosso posicionamento é de ser uma rádio inovadora que valoriza o local, e para isso foi importante vocês estarem aqui também, porque às vezes parece que as empresas vão para um mundo que se desprende das suas raízes, mas estar, né, na cidade, como a Dakota, que nasceu aqui na Nova Petrópolis, que expandiu, isso é um fator também de orgulho coletivo, dá para se dizer. Né? São gente da gente, como diziam os locutores das antigas, né? Exatamente. Isso é bacana também. Exatamente. E nós estamos desenvolvendo esse projeto, nosso propósito é justamente dar visibilidade ao que acontece na Nova Petrópolis, mas também Caxias, Gramado, Canela, enfim, esse eixo tão desenvolvido no setor turístico, mas também na parte industrial, de tecnologia, de conhecimento. Né? Obrigado mais uma vez por ter aceito aí na saída de volta para Caxias. Exatamente. Segura essa van aí que nós temos que fechar essa entrevista. E de novo, obrigado aí pela oportunidade, parabéns pela inovação também do formato, né? E realmente, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa veia empreendedora que precisa ser mostrada, né? Para servir inclusive de exemplo para que outras pessoas também possam fazer. Não é impossível empreender e inovar no Brasil. Não é fácil, mas não é impossível. Obrigado.